A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saí ao seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." Esse capítulo é a continuação do discurso profético de Nosso Senhor no Monte das Oliveiras. O tempo a que o discurso se refere é evidente e inequívoco. Do início ao fim há uma contínua alusão à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. O capítulo está dividido em 3 seções. Na primeira, Nosso Senhor usa sua própria segunda vinda como argumento para vigilância e sinceridade na religião. Ele faz isso por meio da parábola das 10 virgens. Na segunda seção, ele usa sua segunda vinda como argumento para a diligência e a fidelidade. Ele faz isso mediante a parábola dos talentos. Na terceira, ele resume tudo pela descrição do grande dia do juízo, uma passagem que, por sua beleza e majestade, não tem igual no Novo Testamento. A parábola das 10 virgens contém lições peculiarmente solenes e despertadoras. Vejamos quais são. Antes de mais nada, vemos que a segunda vinda de Cristo encontrará a Igreja como um corpo misto, contendo bons e maus elementos. A Igreja professante é comparada a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para se encontrar com o noivo. Todas tinham sua lâmpada, mas apenas 5 dispunham de azeite para alimentar a chama. Todas professavam ter um objetivo em vista, mas apenas 5 eram verdadeiramente sábias, enquanto as outras eram insensatas. A Igreja visível encontra-se nessa mesma condição. Todos os seus membros são batizados em nome de Jesus Cristo, mas nem todos ouvem a voz de Cristo e o seguem. Todos são chamados cristãos e professam seguir a religião cristã, mas nem todos têm a graça do Espírito Santo no coração e não são aquilo que professam ser. Nossos próprios olhos são testemunhas disso. O Senhor Jesus nos diz que assim será até que Ele venha. Observemos atentamente essa descrição. É um quadro que nos humilha. Apesar de todas as nossas pregações e orações, apesar de toda a nossa visitação e de nossos ensinamentos, depois de todo o esforço missionário no estrangeiro e dos meios de graça de que dispunhamos em nossa pátria, muitas dessas pessoas se acharão, no último dia, mortas em seus delitos e pecados. A iniquidade e a incredulidade da natureza humana constituem um assunto acerca do qual todos nós ainda temos muito a aprender. Em seguida, vemos que a segunda vinda de Cristo, seja quando for, pegará os homens de surpresa. Essa verdade nos é apresentada na parábola de maneira impressionante. À meia-noite, quando as virgens estavam sonolentas e dormentes, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saí ao seu encontro." Também será assim quando Jesus voltar ao mundo. Ele encontrará a maioria da humanidade totalmente incrédula e despreparada. Ele encontrará uma grande parte do seu povo em um estado de alma indolente e sonolento. Os negócios estarão seguindo normalmente, na cidade, no campo, exatamente como agora. A política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda e a busca do prazer estarão controlando a atenção dos homens exatamente como agora. Os ricos ainda estarão banqueteando-se suntuosamente e os pobres murmurando e reclamando.
As igrejas ainda estarão cheias de divisões e disputando acerca de insignificâncias, e as controvérsias teológicas ainda estarão em voga. Pregadores ainda estarão chamando os homens ao arrependimento e o povo adiando o dia da decisão. Em meio a tudo isso, o Senhor em pessoa aparecerá repentinamente. Na hora em que ninguém imaginar, o mundo, surpreso, será intimado a cessar todas as suas atividades e comparecer diante de seu rei legítimo. Existe algo de indizivelmente terrível nesse pensamento, mas assim está escrito e assim será. Um ministro do Evangelho afirmou ao morrer, abre aspas, nenhum de nós está mais do que meio acordado, fecha aspas. A seguir, vemos que quando o Senhor voltar, muitos descobrirão o valor da religião salvadora, porém já muito tarde. A parábola nos diz que quando veio o noivo, as virgens insensatas disseram às sábias, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E diz-nos mais, como as sábias não dispunham de azeite para lhes ceder, as insensatas saíram para comprar. Finalmente, a parábola nos diz que, quando voltaram, a porta já estava fechada, e elas clamaram em vão para que fosse aberta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Todas essas expressões são emblemas impressionantes das coisas vindouras. Tomemos precaução para que tais coisas não se tornem verdadeiras em nossa própria experiência, pois isso seria a nossa ruína eterna. Podemos estar certos de que um dia haverá no mundo uma completa mudança de opinião quanto à necessidade de um cristianismo decidido. No presente, todos devemos estar cientes disso. A maioria dos que se professam cristãos em nada se preocupa com a validade de seu cristianismo. Eles não têm nenhum senso de pecado, não têm nenhum amor a Cristo, nada sabem sobre o nascer de novo. Para essas pessoas, arrependimento e fé, graça e santidade são meras palavras e nomes. São assuntos indiferentes ou dos quais não gostam, mas um dia todo esse estado de coisas chegará ao fim. Conhecimento, convicção, o valor da alma e a necessidade de um Salvador. Tudo isso eclodirá no último dia na mente dos homens, como um relâmpago. Infelizmente, já será tarde demais. Será muito tarde para estar à procura de azeite quando o Senhor retornar. Os erros que não tiverem sido corrigidos até aquele dia serão irrevogáveis. Somos escarnecidos, perseguidos e julgados insensatos por causa de nossa religião? Sejamos pacientes e oremos por aqueles que nos perseguem. Eles não sabem o que estão fazendo. Um dia, com certeza, vão mudar de atitude. Pode ser que ainda os escutemos confessar que nós fomos sábios e eles insensatos. Um dia o mundo inteiro reconhecerá que os santos de Deus fizeram uma escolha sábia. Nessa parábola, em último lugar, vemos que quando Cristo retornar, os crentes verdadeiros receberão uma rica recompensa por tudo que sofreram por amor ao Mestre. Somos informados de que quando veio o noivo, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Somente os verdadeiros crentes estarão prontos por ocasião do segundo advento. Lavados no sangue da expiação, revestidos da justiça de Cristo, renovados pelo Espírito Santo, os remidos irão ao encontro de seu Senhor com ousadia e tomarão lugar na ceia das bodas do Cordeiro para dali não mais sair. Sem dúvida, essa é uma perspectiva bendita. Os remidos estarão na companhia de seu Senhor, com aquele que os amou e que a si mesmo se entregou por eles, que os sustentou e guiou durante a peregrinação terrestre, aquele a quem amaram verdadeiramente e a quem seguiram fielmente sobre a terra, embora em meio a muita fraqueza e muitas lágrimas. Sem dúvida, essa também é uma perspectiva bendita. A porta será fechada, fechada sobre toda dor e tristeza, fechada para todo esse mundo malvado e ímpio, fechada para as tentações do diabo, fechada para todas as dúvidas e todos os temores. Enfim, fechada, para nunca mais ser aberta. Sem dúvida, podemos dizer outra vez que essa é uma perspectiva bendita. Lembremos-nos dessas coisas, pois merecem a nossa meditação. Todas são verdadeiras. O crente pode sofrer muita tribulação, mas tem diante de si uma abundância de consolações. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmos 30, 5.
Certamente o dia do retorno de Cristo trará a compensação por tudo. Deixemos para trás essa parábola com a firme determinação de jamais nos contentarmos com algo menos do que a graça divina habitando em nossos corações. A lâmpada e o nome de cristão, a profissão cristã e as ordenanças do cristianismo, todos são bons e têm seu devido lugar, porém não representam o mais necessário de todas as coisas. Que não descansemos enquanto não estivermos certos de ter o azeite do Espírito em nosso coração.